Bem-vindos a mais uma edição do Samicast. No episódio de hoje vamos falar sobre o nosso teatro, como ele acontece, como os alunos se prepararam, como é a proposta com a professora Tâmara e como o teatro também pode estar ligado à sustentabilidade. Bem-vinda, professora Tâmara. Fala pra mim sua experiência no teatro, de uma maneira geral. Minha experiência no teatro, olha, eu comecei mais ou menos com a mesma idade que os meus alunos, com 11 anos, entrando num grupo de escola também, só que o detalhe não era a minha escola. Eu entrei num grupo porque eu queria muito ser atriz, mas, eu não tinha muita noção do que era ser atriz. Eu via novela, assim, eu queria estar na novela. Não tinha muita ideia de teatro. E aí uma amiguinha, assim, da rua falou, na minha escola vai ter teste pra um grupo de teatro, você quer? Criança também. Eu falei, quero. E aí eu fui nessa escola que não era onde eu estudava, fiz o teste, passei. E aí quando eu passei, os professores fizeram assim, que série que você tá? Aí eu respondi, eles, A ou B? E eu, A. E aí eles ficaram, gente, mas quem que é essa criança? Aí eles se tocaram que eu não estudava na escola, chamaram os meus pais lá. Mas aí conversaram e eu fiquei nesse grupo, mesmo não sendo da minha escola. Eu fiquei por 10 anos nesse grupo. Beleza. Participei de festivais, ganhei prêmios como melhor atriz, assim, naqueles festivais estudantis. E aí, quando cheguei na adolescência, adulta, assim, quase adulta, aquela fase de vestibular, né? Queria muito continuar fazendo teatro, mas acabei fazendo jornalismo primeiro. Porque também era uma coisa que eu gostava. Gosto muito de escrever até hoje. Só que, terminando o jornalismo, eu pensei, não, eu vou pro teatro mesmo. Aí parei tudo, me formei em artes cênicas, descobri a comédia nesse meio do caminho, me apaixonei pelo humor. Então, eu sou formada, tenho uma especialização de 2 anos em comédia e humor. Então, eu sou uma palhaça profissional. Exatamente, eu tenho na minha carteira de trabalho, tá? Tá lá, assim, DRT de atriz e de palhaça. E aí, nessa especialização, eu conheci muita gente grande, muita gente legal do cenário do teatro mesmo de São Paulo. Então, eu fiz peça com todos os grandes grupos de São Paulo. Com Folias, que é, assim, um grupo que descobriu, assim, muita gente grande. Fiz um espetáculo sobre Galileu Galilei com eles, muito legal. Trabalhei com os Parlapatões, que são a minha grande referência em comédia e palhaçaria. Então, já fiz alguns espetáculos, alguns trabalhos com eles. Trabalhei com o pessoal da Companhia 19, que é uma companhia aqui de São Paulo também, que tem uma pesquisa de teatro documentário. Fiz muita coisa. Aí fiz um espetáculo meio musical, meio não. Eu digo que é meio musical porque ele até era, mas eu não canto. Eu não sou uma boa cantora. E nesse meio tempo, ganhei também alguns editais aqui de cultura de São Paulo e montei meus próprios espetáculos, né? Então, como eu escrevo também, como eu dirijo também, então eu fiz o Silenciosa através do PROAC aqui de São Paulo. Foi um espetáculo que era pra ser um monólogo, mas eu não aguentei e coloquei mais gente. Muito legal. Eu tenho uma companhia que chama Camelo Urbano, que é a minha companhia de palhaços. Opa. E a gente já também ganhou alguns editais, inclusive acabamos de ganhar. E vamos ter uma peça aí ano que vem, um livro. Meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns. E aí é isso, assim, a gente faz muita coisa. Eu tô sempre fazendo milhares de coisas. Agora, nesse momento, estou em cartaz com O Rei do Rock, que é um musical sobre a vida do Elvis Presley. E a gente fez uma temporada aqui em São Paulo no ano passado. Fizemos Rio. E agora, esse ano, a gente tá fazendo a turnê nacional. Então, fizemos Brasília. Estamos em cartaz no Rio e em novembro a gente vai para BH. Como é que você chegou no São Miguel, Pro? Eu gosto muito de dar aula. Eu acho que é um exercício. E eu acho que todo ator, ele acaba sendo também um professor, um diretor. Porque é isso, né? Eu falei bastante coisa, mas não é uma... a gente dificilmente tem esse trabalho em cena nos 12 meses do ano. Certo. Então a gente acaba precisando fazer outras coisas juntos. E eu gosto muito de dar aula. Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu sou aqui da Zona Leste. E olha que engraçado. A minha melhor amiga, que eu sou madrinha de casamento e tudo, ela sempre me falou do Teatro do Samiar. Ela é bailarina. E ela falava assim, nossa, eu queria muito apresentar com as minhas alunas. Aquele teatro é maravilhoso. E eu não conhecia. Até que eu tive a oportunidade de conhecer a escola. Cheguei aqui há 3 anos atrás. Fiz o Divertidamente. Sim. E desde então, Não paramos mais. Não paramos mais. E tô me divertindo muito, porque acompanhar a evolução é maravilhoso.
A mesma turma que começou comigo lá, imagina, 3 anos, eles eram pequenininhos, agora eles estão aqui na família Addams, adolescentes, outra cabeça, eles estão maiores, e eles vão crescendo, e eles estão aprendendo uma coisa que é muito valiosa pra mim, que é o teatro de grupo. Né? Não é aquele trabalho que você faz um teste, você vai lá, conhece as pessoas, faz e depois vai embora. Não, você está construindo junto, você vai criando uma identidade. E eles têm já uma identidade, uma linguagem, né? Já aproveita agora, já manda um convite aí pro pessoal assistir o espetáculo que vai passar na semana que vem. Um espetáculo maravilhoso, muito divertido. Todo mundo pensa na família Addams, aquela coisa meio sombria, mas a verdade é que a família Addams é um espetáculo sobre amor, sobre família, sobre aceitar as diferenças, sobre amizade, sobre união mesmo. Eu acho que é o espetáculo com mais lições de moral que eu já vi na minha vida. E as pessoas normalmente não esperam isso, né? Pensam só naquela coisa esquisita, mas eles são esquisitos, mas eles se amam. Eles se respeitam e é lindo, vai ser muito divertido. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? É ver o amor, mesmo com todas as diferenças, com todas as peculiaridades e características de cada um, eles são uma família. Eles são uma família que se ama muito. É muito engraçado. Um dia eu tava falando com a turma durante o ensaio, eu falei, eles são uma família muito amorosa. Eles têm umas cenas, não vou dar spoiler, mas tem cenas, assim, que bate-se muito nessa tecla do tipo... O Gomes, que é o pai, ele sofre muito porque ele nunca mente pra Mortícia, que é a esposa. Então, e a única mentira que ele conta é pra proteger a filha, né? E ele fica, não, mas eu prometi nunca mentir pra ela, eu nunca vou mentir. E eu falei pra turma assim, gente, isso é muito bonito. Sim. Né? A gente tá falando de um casal que ele tá sofrendo de ter que esconder uma coisa da esposa, porque é isso, é sobre amor, sobre união. Então, eu adoro. Como é dar aula, né, trabalhar com teatro junto com os jovens, assim? Eu acho que o que eu mais gosto é o frescor mesmo, sabe? É a novidade. Porque eu tô trabalhando já há mais de 20 anos, não vou falar a minha idade, mas há mais de 20 anos. E aí a gente acaba encontrando as pessoas já estão muito cascudas, assim, sabe? Tudo que você fala lá, eu já sei. Ah, não, eu tenho o meu jeito. E aí, quando você chega numa sala de aula, com criança, com adolescente, tudo é uma novidade. Então, eles são mais abertos, eles são mais dispostos a ouvir, a fazer, a experimentar. E o mais legal, eu que sou comediante e improvisadora, é que quando a pessoa realmente não tem essa bagagem e ela tá começando agora, ela é muito mais espontânea. E o espontâneo é muito melhor. Sim. Aqui no teatro, né, a gente já teve apresentações maravilhosas e desde o Divertidamente pra cá, a gente tá com uma nova proposta de teatro, por assim dizer. Como que a gente tá trabalhando no teatro agora com os alunos? Bom, acho que a gente tem algumas mudanças até mesmo por conta dessa minha linguagem, né, da minha trajetória. Então, antes de começar a ensaiar qualquer peça, eu já sei qual é a peça, eles ainda não sabem no começo das aulas. Eu trabalho muito a espontaneidade, o improviso, principalmente porque quando a gente traz o improviso, a gente traz uma coisa que é muito essencial para o teatro, que não vai servir só para você como ator, é para você como pessoa. Né? Você saber falar, você saber se virar, você saber organizar suas ideias para passar para outra pessoa o que você quer dizer, isso é para a vida. Sim. Né? A pessoa, sei lá, vai ser um advogado, se ele não souber raciocinar rápido, como explicar, como argumentar, ele se perde. Não adianta nada ele ser um aluno nota 10 e ele não saber se expressar. Então, eu trabalho muito isso, trabalho muito a criação, porque eu gosto... Claro que eu tenho, às vezes, na minha cabeça, como eu acho que deveria ser uma cena. Mas eu quero que a criança crie. Então, eu explico o que é a cena e deixo a criança criar. Experimenta, como você faria isso? E muitas vezes é muito melhor do que eu tinha pensado. Então, é a autonomia de criação. E a partir disso, a gente vai trabalhando outras coisas, que é o espaço corporal, eu me conhecer, eu saber o espaço que eu ocupo.
onde eu tô colocando o braço, porque eu tô fazendo isso, o jeito que eu me movo passa uma mensagem. Se eu fico mexendo muito o pé, eu tô inseguro. Então, assim, isso é em todo lugar, isso vai ser pra sempre. A projeção, o jeito que eu vou falar, a dicção, a importância de mastigar bem as palavras. Às vezes a gente fala... Eu falo super rápido, mas em cena eu tento respirar, tem que falar alto. Então, são coisas muito importantes. E o teatro daqui do Semiar é maravilhoso. Ele é grande, ele tem uma acústica linda. Então, ele super funciona para aprender esse processo mesmo. Além de tudo isso, tem algo mais assim que você consegue destacar que você acha que o teatro desenvolve nas nossas crianças? Eu acho que o senso de coletividade, porque é muito louco, né? A gente, a vida toda, mesmo depois de adulto, nós queremos fazer parte de algo. E eu acho que isso funciona muito no teatro, porque eles viram um grupo. Eles começam a entender, por exemplo, que essa cena é só minha. Mas eu não tô sozinho. No teatro eu nunca tô sozinho. Se eu achar que eu sou muito mais importante que os outros, eu tô muito enganado. E eles aprendem isso na marra, porque é natural também a gente achar assim, não, meu personagem é muito importante, então eu sou mais importante. Não funciona assim no teatro, e a gente se frustra quando a gente percebe isso. Mas esse é um processo de amadurecimento mesmo, de entender o coletivo. Mesmo se a peça fosse um monólogo, uma única criança lá fazendo, se eu colocar uma criança lá sozinha e não tiver uma pessoa pra fazer a luz, uma pessoa pra fazer o som, eu pra dirigir, alguém pra... não vai sair. Então, acho que esse senso de coletividade, ele é pra vida. Vai servir pro trabalho, pra própria escola, dentro de casa. Pro, se eu tô lá na apresentação e eu esqueci a minha fala, o que eu faço? Segue o jogo. É muito importante a gente se apropriar do que a gente tá fazendo. Então, às vezes, se eu não lembro exatamente o que eu ia falar, mas eu sei o que tá acontecendo, a não ser que eu tiver tido assim, nossa, um lapso, realmente, esquecer quem eu sou. Mas fora isso, eu sei o que tá acontecendo, eu consigo dar uma enrolada e todo mundo entra no jogo. E nesse jogo de improviso, teve alguma coisa nesses últimos anos aqui que você se lembra assim que foi muito engraçado das apresentações, muito inesperado? Sim, ano passado no Matilda, eu opero o som, né, durante as apresentações. E eu coloquei, pedi pra eles montarem a mesinha na coxia. Então eu tava ali na lateral, operando o som. O Sérgio tava fazendo o Bruce. E é a cena clássica da Matilda que o diretor obriga ele a comer o bolo de chocolate. E aí ele precisava soltar um arrotão. Que isso ia levar a música. Enfim, era importante pra cena. E aí, bem na hora, assim, um segundinho, 5 segundos, sei lá, 10 segundos antes de soltar o som, alguma criança veio e falou comigo. E aí eu me distraí. Então eu perdi o momento de... Então ele ficou parado assim, ele ia fazer o arroto, eu não apertei o som, não saiu, porque eu me distraí respondendo. E aí o Sérgio, muito esperto também, ao invés de se desesperar, ele respirou fundo, ele olhou pra plateia e ele fez assim... Um dia eu sonhei que eu soltava um arroto tão grande e começou a fazer a partir disso. Tipo, já que não saiu e ele não ia fazer, eu sonhei que esse arroto ia para não sei... E aí ele fez, e aí emendou com a música e foi perfeito. Ninguém que não soubesse olhou e disse, a professora esqueceu de dar o play no arroto. Não, foi uma coisa assim que passou, entrou, ele resolveu. Ele resolveu. E depois eu dei muita risada, né? Que eu falei, nossa, como ele foi esperto. E, assim, que loucura, né? Porque todo mundo está passível a dar uma deslizada. Aproveitando, para quem nunca teve a chance de assistir uma apresentação de teatro, vale muito a pena. É uma experiência que você precisa ter pelo menos algumas vezes, né? Não digo nem uma vez só na vida, algumas vezes na vida. Você assistir uma peça 5 vezes, 10 vezes e ela não é a mesma. Não é, não tem como. Todas as vezes. É muito mágico. A gente falou da família Addams até agora, mas esse ano a gente tem mais uma apresentação ainda. Mais uma apresentação de uma história que eu amo muito, que é Alice no País das Maravilhas. Eu sou apaixonada pelo desenho, pela versão da Disney. Muito apaixonada mesmo. E quando eu falei de Alice, as crianças estavam muito com a ideia do filme do Tim Burton. Eu falei, é maravilhoso, mas não é isso. Mas realmente eu acho que a Disney fez um compilado perfeito. Então eu foquei nessa versão. E é muito divertido.
tem personagens maravilhosos. O teatro, ele é mágico e ele permite você fazer qualquer coisa. E a história da Alice é meio absurda. Sim. Né? E a gente não sabe o que ela tá sonhando, o que ela não tá sonhando. Eu acho, assim, sensacional. E as crianças estão, assim, se divertindo horrores. E tá lindo também, tá muito fofo. O editor vai colocar aqui embaixo as datas das apresentações. Não percam os espetáculos, porque que nem a gente tá falando aqui, os alunos se prepararam durante todo esse ano, né? Não percam. Ai, gente, eu tô tão empolgada com a Alice. O dia que a gente foi provar... A gente não, né? Que eu não provei nada. Mas o dia que eles foram provar os figurinos, eu fiquei mais empolgada que eles, eu acho. Cenário e figurino, esse ano a gente vai fazer alguma coisa diferente? A gente vai ter alguma coisa surpreendente por aí? Temos. Esse ano, o cenário é de uma grande amiga minha, chamada Angela Schoendorfer. Olha que nome chique. Chique. A Angela é uma artista plástica incrível, que trabalha muito com materiais reutilizáveis. Então, ela fala muito de sustentabilidade nos trabalhos dela. Nada contra, mas eu não acho bonito, por exemplo, a árvore de garrafa PET, você olhar e ver a garrafa PET. Eu quero ficar chocada de descobrir que aquilo é garrafa PET. Eu não quero que pareça uma garrafa PET. E a Ângela é essa pessoa, assim. Ela trabalhou comigo já num espetáculo profissional há uns anos atrás, que ela fez um telefone gigante, lindo, estiloso. E eu perguntei com que material tinha sido, e ela, com caixa de leite. Eu fiquei muito chocada. Coisas lindas. Então a Ângela tá assinando os 2 cenários, tanto da família Addams quanto da Alice. Já tem aqui, já tá trazendo as coisas aos poucos. E tudo que ela traz eu fico, assim, enlouquecida. Obviamente eles só vão ver o cenário depois da montagem, mas uma coisinha ou outra eu levei, assim, pra sala de ensaio. Pra eles verem como tava ficando. Então, nosso cenário vai ser bem especial. O figurino é a Rosana que cuidou, né, dessa parte. E também tá belíssimo. Vai ser muito legal, tá muito bonito, tenho certeza. Quando eu ouvi essa proposta de sustentabilidade já no próprio cenário da apresentação, porque é aquilo, né? É um material que a gente usa que depois é difícil de reaproveitar. Se a gente faz um coqueiro, onde que eu vou colocar um coqueiro na escola, né? Então, já usando um material reciclado para fazer esse tipo de material, a gente já tá dando uma nova vida para ele e vai. A gente produz muito lixo na vida, né? No mundo, assim, a gente produz lixo demais. Então, eu acho super importante que a gente tenha essa consciência em tudo que a gente vai fazer. Então, que a gente pegue ali uma coisa que já existe e transforme numa coisa linda, que isso é importante pra mim. Como eu disse, eu não ia querer um cenário que você olha e pensa, nossa, umas latas penduradas. Não, eu queria uma coisa que quando eu falar, gente, isso aqui é material reciclável, isso aqui é lata, isso aqui é... As pessoas não acreditem em mim. Que as pessoas falem, não pode ser. É isso que eu quero. Me deixa mais ansioso ainda pelas apresentações. Muitíssimo obrigado, Pro. Eu que agradeço. Né, pelo seu tempo, por vir aqui apresentar pra gente essa nova proposta de teatro, pro pessoal que ainda não conhece. Pelo convite para as próximas apresentações. E é isso. É isso, eu que agradeço. Também estou muito feliz e muito ansiosa. Tanto quanto eles, claro que eu tento ficar, né, mais plena ali pra eles não ficarem tão ansiosos, mas eu tô também. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Tô aqui empolgadíssima, ensaio geral, últimos momentos, afinando som, afinando música. Vai ter cantoria de novo, porque eu gosto. E vai ser lindo, vai ser muito legal, muito especial. As 2 peças. Nos vemos nas apresentações. Yes.